A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Senhor Jesus, Pai Celestial, Deus de misericórdia, aqui estamos mais uma vez pela Tua graça, pelo Teu poder. Foi a graça que nos trouxe até aqui, Senhor, porque de mim mesmo eu não conseguia vir até aqui, mas foi a graça de Deus, a misericórdia do Senhor que nos trouxe até aqui. E aqui estamos juntos, como nós ouvimos, juntos, e vamos prosseguir juntos até o fim, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, como o Senhor já tem nos abençoado nesses dias. Ó Deus, a cada manhã, à noite, como o Senhor tem nos abençoado e nos ajudado. Eu creio, Senhor, que Ele vai continuar nos ajudando. Ele está aqui presente para nos ajudar. Mais uma vez, Senhor, nós rendemos nossa vida nas mãos do Senhor nesta hora. Eu entrego tudo a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus. Boa noite a todos, que estão pela internet, como a gente já ouviu, tantas pessoas que estão nesta hora ouvindo pela internet, espalhado por este mundo todo aí. E meu boa noite a todos os que estão aqui presentes também. E eu creio que meu povinho ali em Alto Boa Vista, Canabrava do Norte, Serra Nova, Mão Luís, em Querência, eu creio que ele está ouvindo nesta hora, está conectado, todos, Meu boa noite a todos, Deus os abençoe. E eu creio que todos já oraram, estão orando por mim. Todos aqui, essa multidão toda, já tem orado e está orando por mim, por todos nós nesta hora. Nós vamos ser ricamente abençoados. E eu agradeço a Deus pela oportunidade, pastor Jonas, pela grande confiança. Então eu fico pensando, é uma responsabilidade muito grande dele, da gente dele. A gente fica assim, até pensando. E ele confiar o púlpito, esta responsabilidade sobre a gente, não eu, mas em Deus. O profeta diz que nós temos que ter algo em que nós podemos basear a nossa confiança. Então ele está baseando a confiança nele, no que está em mim é o mesmo que está nele, é o mesmo que está em todos nós, que é Deus, o Espírito Santo. Então é isto. Então, o mesmo que opera nele, opera em mim, opera nos outros e todos nós. Então, graças a Deus por isto, eu agradeço a Deus por tudo nesta hora.
E como nós fomos abençoados esses dias, né? O Senhor nos deu o alimento espiritual para nós de uma forma tão maravilhosa, tão simples, tão humilde. E nós só temos que agradecer a Deus por tudo nesta hora. Está comigo a minha esposa, né? Uma jovem lá de Alto Boa Vista. E a minha família, meus filhos, meus netinhos, está por aí. Eu não sei se eles já chegaram, está por aí. Tá ali. Será que ele poderia ficar de pé? Vocês estão aí? Ah, lá está a irmã Irene, minha esposa, e os outros. Minha filha lá, a Josi lá, fica de pé. Não sei se a outra está aí também, a Jaciene, a Raquel, não sei se ela está por aí. Então lá está elas. Uma Irene ali ao lado, podeis assentar, por favor. Ao meu lado ali naquela batalha, né? Então, por 23 anos, passando os momentos difíceis na estrada, em todos os lugares. Então a gente anda, conversa com os pastores, é uma beleza, né? A maior parte deles no instantinho, está ali, está lá, e não é como a gente que anda às vezes 136 quilômetros, tem vezes que gasta 5 horas, tempo de chuva. 5 horas, 5 para ir, 5 para voltar. Então não é fácil. Chega na ponte, só tem as duas vírgulas, não tem nem tábua mais. Aí às vezes tem que passar só a metade de um pneu de um lado e do outro. A irmã Irene fala assim: chega para lá mais um pouquinho. Já está passando só meio pneu, ela diz assim: chega para o seu lado e mais um pouquinho. Uai, você quer que caia de cá? Então vamos distrair um pouquinho, né? Você quer cair de cá porque não tem jeito mais, está passando a conta, né? Mas é isso. Mas graças a Deus, Deus tem cuidado. Momentos de deparar com a morte assim de frente, Deus livrou, Deus guardou. Então é isto, só temos que agradecer a Deus por tudo nesta hora. E a gente está bem desde o dia que a gente recebeu o convite, e já está com 8 dias, creio que foi numa quarta-feira. Eu estava num lugar tão tranquilo, né? Aí eu fiquei pensando assim, minha mãe falava assim: você só sabe o que o outro passou a hora que você estiver passando. Então, quando o irmão Joaquim me ligou no amanhã, eu estava bem tranquilo, no sítiozinho, estava colhendo umas verdurinhas ali, tranquilo. De repente, a minha esposa, a irmã Irene, diz assim: corre aqui. Ué, aí eu saí correndo, né, com a vasilhinha de verdura. Ela disse assim: irmão Joaquim. Aí eu falei: meu Deus, que atendi. Aí ele já deu o recado. E antes de eu dar o recado, ele: como que o senhor está? Eu falei: estamos aqui muito bem, muito frio. O senhor já viu o Mato Grosso fazer frio? Está fazendo frio. Ele falou assim: vou esquentar o senhor agora. Eu falei assim: certamente ele vai me dar uma blusa boa. Aí ele me entregou a blusa. Entregou o manto, né? Aí o frio acabou, já começou a suar. Aí eu já entrei para dentro com a vasilhinha de verdura e diz assim: acabou meu apetite. Pastor Juliano está rindo, né? Acabou meu apetite. Aí a coisa aí foi difícil, uma contagem regressiva terrível. Até chegar agora dentro daquele quartinho, a contagem regressiva aí soa mesmo, né? Soa mesmo. Mas graças a Deus, mas sinais, coisas maravilhosas que acontecem. Desde aquela hora a gente fica, eu não sei nem explicar, é coisa da gente ficar
até meio suspenso, né? Como diz. E sinais, e até hoje lá no cemitério, sinais. Quando eu cheguei aqui, e eu não fiquei quieto lá na minha filha, porque a gente chega, eu estou assim, de viajar muito, o nervo ciático fica muito ruim, eu tenho que ficar quieto menos 2 dias para voltar ao normal. E eu fiquei quieto, aí o senhor pregando na segunda-feira, o senhor falou de último pôr do sol. O senhor leu a mensagem, depressão, deixando escapar a pressão. A última escola, eu preguei a mensagem deixando escapar a pressão. Principalmente aquele parágrafo, o bom deixou de ser bom, então isso faz com que era bom, não é mais bom, o que não mentia, mente, e assim, eu usei aquele parágrafo. Depois o senhor falou assim, que lá no Recanto eles iam para a ponte para ver o pôr do sol, talvez pela última vez. O senhor expressou assim também. Na ceia à noite eu preguei a última ceia. A última ceia. Depois o irmão ligou para mim e disse assim, pastor, que é isso? O senhor viu? Eu falei, eu vi. Eu vi. Já está vendo tudo sinais e mais sinais. Até daí a gente chegou lá no cemitério, olhando lá, a gente chora, olhando ali, vendo, e a gente não esquece. O pastor Joaquim disse para mim assim, o dia que eu estava indo, Mato Grosso, só eu e minha esposa, um Voyaginho 84, bem velhinho, só com as roupas, a mudança ficou para trás, e eu passei ali na Senador Jaime para ver ele, despedir dele, e ele conversou lá, almocei com ele, e ele diz assim, aí eu saí lá de fora para despedir dele, para ir embora, ele veio me acompanhando, saiu. Aí ele baixou a cabeça, deu uma volta em redor do carro, falou assim, o senhor vai nesse carro? Eu falei, vou. Ele fez assim. Virou para mim e falou assim, os pequenos sinais é muito mais do que ver um morto ressuscitar. Pronto. Fui embora. Aí hoje eu estava lá olhando e lembrando dos sinais que ele me disse, é muito mais que ver um morto ressuscitar. E até depois que a gente entrou aqui, sinais. Então isso é muito importante. Meu Deus, quase que já podia terminar, já, né? Mas nós podemos ver mais alguma coisa importante. Aí depois daquela hora, eu não sabia que ia acontecer isso que aconteceu. O irmão Joaquim falou que era na quinta-feira, eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei assim, depois eu saí, peguei a mensagem, meu novo ministério. Meu novo ministério. Falei, será que coisa importante? Vocês lembram daquele culto? Aqui, tivemos aqui o novo ministério, meu novo ministério. Nós não devemos esquecer destas coisas. Meu novo ministério. O problema é que nós esquecemos muito fácil das coisas. Então o profeta chegou a dizer assim, o importante não é ouvir muito e não colocar em prática. É melhor ouvir pouco e colocar em prática do que ouvir muito e não fazer nada. Você vai chegar não é pelo tanto que você ouviu, é pelo tanto que você creu. Essas são as coisas mais importantes que existem na nossa vida. Então eu não esqueço dessas coisas, de maneira nenhuma. Nós não podemos esquecer, colocar isso em prática na nossa vida. E saber que isso está acontecendo agora. Meu novo ministério. Por quê? Meu novo ministério. Então um novo ministério. Para melhor ou pior, não sei. Vai acontecer. Então, é isso, é algo muito importante, e nós vamos meditar um pouquinho nisto,
Eu não vou nem dizer o que já foi pregado pelos pastores, né? Que isso pode ser citado assim rapidamente, destaque, e nós não vai ficar nem lendo assim tanto que precisa às vezes de mostrar, porque vocês já sabem tudo. Vocês conhecem a Bíblia, a mensagem. Quando eu der falar de alguma coisa, vocês já sabem, né? Pode dar uma passada que você vai lembrar de tudo. Então é isto, que Deus nos abençoa. Nós vamos, então, nesse instante, nós vamos colocar de pé. Já foi anunciada a Escritura aos Efésios, capítulo 4, verso 1 ao 2. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade, preste atenção, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém. Podeis assentar. Vamos ouvir o hino. Oh, no.
Você confia em Deus? Eu confio em Deus. A nossa confiança está em Deus. Então baseia toda a sua confiança em Deus. É isto. Graças a Deus. O profeta disse que é preciso do poder de Deus para transformar um homem. E precisa do poder de Deus para manter um homem. Isso é muito importante. Precisa. Que o homem mesmo, não. Ele não consegue. Ele não consegue isto de maneira nenhuma. Então, aqui nesta mensagem, ele nos vai dizer algo que me chamou muita atenção. Aqui, é como ter poder, ser grande. Hoje todo mundo quer ser grande. Então ele vai ensinar para nós um pouquinho, pastor, e todos nós, o que é ser grande. Aí achei muito importante aqui nesta mensagem que eu disse, meu novo ministério. Ele disse que ele leu a escritura de São Marcos 11, né? Falando ali da figueira que secou. Eu estou adiantando, vocês sabem, como eu disse, né? Só de eu falar, vocês já sabem. Da figueira que secou, estou adiantando. Então, ele leu aquela escritura ali, e eles que depois, algo que chamou muita atenção dele, ali naquela escritura, ele diz assim, porque é o verso, creio que é o verso 12 do capítulo 11, né, de São Marcos. Ele diz assim, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Está lá, né? Aí vou saltar aqui, ele diz no parágrafo 13, ele está dizendo assim, parte do parágrafo 13, ele diz assim, tudo que disser, não o que eu digo, mas o que você disser, tudo que dizer lhe será feito. Então por anos, aí ele diz, por anos eu fiquei sobre aquilo, isso aqui é tão importante. Eu fui a cada comentário, cada tradução, mesmo a versão do Uai, e todos os tradutores traduziram da mesma forma. Tudo que disser lhe será feito. Então eu sei que se está escrito na Escritura, para mim, toda a Escritura é verdade. E se eu não puder dividi-la corretamente, ela continua sendo a verdade. Se não conseguir dividir, discernir uma coisa da outra, ela continua sendo verdade. É isto. Então, ele continua no 14. Então eu creio que às vezes Deus só nos permite ver certas coisas quando chega o tempo para ver aquelas coisas. Irmãos, por último agora, pastor João, eu estou lendo a palavra assim, uma coisa, eu posso ler um parágrafo, um versículo, muitas vezes. Ele nos falou nessa mensagem Israel, essa primeira, ele disse assim, que ele ficou em 2 versículos de Gênesis muito tempo lendo, vocês lembram? Ele dizer isso, muito tempo para entender. Não pode ser lida como um jornal, como qualquer outra coisa. Por isso que eu disse, é melhor ouvir pouco e colocar em prática. Tempo para vermos aquelas coisas. Ele retém essas bênçãos, como as bênçãos que estamos desfrutando hoje. Nossos antepassados não desfrutaram delas, não era tempo para eles, não. Bichinha voando aqui. Não era tempo para eles. Mas nós estamos aqui desfrutando de tudo.
destas bênçãos. Eles viram tudo e desejou viver esta hora que nós estamos vivendo, mas não puderam. Agora você já imaginou você sentado aqui, desfrutando destas bênçãos? O pastor Liton diz que as nossas almas são celestiais, e a nossa alma que assenta em lugares celestiais para ouvir a palavra de Deus. Não há nada melhor do que isto. Você está vivendo esse tempo maravilhoso. Pastor Joaquim Gonçalves, tempo maravilhoso. Mas ninguém vê esse tempo maravilhoso. Eu posso me lembrar quando o Espírito Santo, aquela noite, quando eu voltei do moinho, ele estava orando lá. Você já sabe da história. Onde eu estive orando e voltei a esse mesmo púlpito e disse a muitos de vocês que estão assentados aqui, que ele, por seu Espírito, tinha colocado sobre mim uma comissão para todo o mundo, todos nós, que o coxo caminharia e o cego veria, e que reis e monarcas chamariam por oração, e isso daria início a um reavivamento entre os irmãos, que varreria ao redor do mundo antes da vinda do Senhor. Foi difícil crer nisso. Foi difícil para mim mesmo crer nisto. Mas eu vou saltar mais aqui. Eu era incapaz. Eu imaginava como Deus pegaria um pequeno analfabeto descuidado como eu. Como que Deus, para me vir pregar aqui diante dessa multidão, 13 mil, não sei quanto, mais tantos aqui, e eu fiquei desse jeito lá, no lugarzinho tranquilo lá, um analfabeto. Então a mesma coisa o profeta dizendo que Billy, você ser chamado para orar por reis e monarcas e tudo, com a gramática tão pobre como você tem. Mas não é eu, é ele. É ele que está diante da batalha. Alguém diz, Billy, você podia ser um grande homem, um grande homem, você fica envolvido com essas pessoas de beira de rio, essas pessoas pobres, parece que tem nada, né? Ele disse, Deus tem algo a fazer com eles, Deus vai trabalhar com eles. Um descuidado. Então ele disse, é isso que me faz amar o povo de Deus assim. Aleluia! É isso que faz eu te amar, você me amar, nós amar o profeta, amar a mensagem. Esta humildade, esta simplicidade da mensagem é que faz as pessoas cambalearem, elas não entendem. Mas você entende, você ama esta mensagem. Meu Deus. Irmãos, que humildade do profeta. Ele diz que o fazia propaganda do profeta, vamos dizer, era o espírito que ele tinha, aquele espírito manso, humilde, ali nele. Amar o povo assim, que coisa tão gloriosa.
Então ele era sempre humilde. Ele diz: quando o homem aparece, Deus não aparece. Viu? Você não aparece não, deixa Deus aparecer. Eu estou aqui, eu não quero aparecer. Você não vem aqui para me ver, você vem aqui para ver Deus. E que Deus possa falar, aparecer. Com toda humildade nós estamos aqui falando de Deus, expressando a palavra de Deus. Os discípulos no caminho de Emaús iam falando de Deus. Fala de Deus e Ele vai aparecer. O negócio é que nós falamos outras coisas, em vez de falar de Deus, aí Deus não aparece. Vamos falar de Deus, Ele vai aparecer. Ele vai estar junto com você. E vai dizer até para você: o que é que você está falando? O que é que você está falando? Então, mas então quando Deus está pronto, então é isso que me faz amar o povo de Deus assim. Mas então, quando Deus está pronto para apanhá-los, fazer alguma coisa com eles, é isso que Ele agrada. Isso mostra que Ele é Deus. Isso mostra que Ele é Deus. E eu vou saltar mais um pouco aqui, para adiantar. E eu questionei. Muitas vezes nós fazemos isso. E eu questionei como eu poderia fazer aquilo quando eu não tinha nenhuma educação. Às vezes nós fazemos isso também como o Senhor. E Ele disse, Ele continua, e eu disse: é por isso que eu estou aqui. E Ele disse, então Ele explicou as Escrituras para mim, e desde então a Bíblia se tornou uma nova palavra para mim. E eu olhei de modo diferente para ela, uma visão diferente dela. Algo aconteceu. Eu creio que nesta hora algo está acontecendo com o verdadeiro Filho de Deus, porque nós podemos olhar para a mesma palavra que você leu anos e anos, e agora você está vendo de uma maneira diferente. Eu não sei, pastor Jonas, eu não consigo mais ler. Eu leio capítulo, versículo, parágrafo da mensagem que eu já cansei de ler, e agora eu estou vendo tudo diferente. E outros chegam e falam para mim também: pastor, eu estou vendo aquilo diferente. Às vezes coisas que você pensava que era lá para o mundo, é para nós mesmos. Deus está falando diretamente conosco, que nós ficamos jogando para os outros, né? E é comigo mesmo, é com a igreja, é conosco. Então, e eu questionei, e ele disse, então explicou a Escritura. Então um pouco mais tarde ele disse: então se você for, agora escuta aqui, se você for sincero, permanecer humilde, se mantiver afastado do din-din, dinheiro e coisas, e disse, então isso continuará te abençoando, e você continuará a subir. Ter muito dinheiro, você é grande. Não. É ser humilde. É amar. É estar no lugar que você foi chamado para estar. Isso é para todos nós. Começa daqui e vai até lá. No final, é para todos nós.
Porque afinal de contas, irmãos, o Espírito Santo é para todos nós. O Espírito Santo é um só, é para cada família, cada pastor, cada criança. É um Espírito, há um só Deus, há uma só fé, um só amor, há um só céu para nós ir e morar lá com o Senhor. Chegou o ponto do profeta dizer: eu estou no mesmo galho com vocês. Quantas vezes, o 18, quantas vezes olhamos em homens que ascendem a grandes posições sociais, assim, e obtêm grandes nomes, porém, muitas vezes, não é isso que Deus chama de grande. Achei isso aqui muito importante, muito profundo. Não é isso que Deus chama de grande. Então, irmãos, Deus não olha como nós olhamos. Coitadinho de nós. A maneira de Deus olhar é muito diferente. É muito diferente. Então, aquilo que nós chamamos de grande, Deus chama de pequeno. O que você chama de pequeno, Deus chama de grande. Grandes homens de valor. Você tem um valor. Todos nós temos um valor. Você é grande na presença de Deus. Nós olhamos de uma maneira, mas Deus olha de outra. Nós olhamos para a aparência, Deus olha para o coração. Eles olharam para Matias, mas não era Matias que era para ficar ali no lugar de Judas, era Paulo. Era Paulo. Ah, mas o Matias é bom. Um homem bom, direito, tudo. O profeta diz: eu não quero nem saber que você é bom. Não quero nem que diz que você é bom, nós não somos bons. Bom é só Deus. Não era o Matias, era Paulo. Mesmo sendo um bruto, não interessa, eu vou fazer ele ficar humildezinho, pequeno, tirar tudo dele. Homem bruto, fazia de tudo, batia, fazia de tudo, ao ponto de Ananias, dizer: vai lá, Ananias, orar para ele lá. Eu, Paulo? Eu já sei da fama dele. Não, pode ir tranquilo agora, não é mais aquele homem, não. Aleluia! Mas por quê? Mas por que, Senhor? O poder de transformação já transformou ele. Ele não é mais aquele homem. Então é ele que é para ficar no lugar do homem bom. Esaú é bom. Esaú por fora era um crente maravilhoso, bom por fora, mas por dentro estava muito mal. Esaú não, é o Jacó. Mas o Jacó, Esaú não é tão bom. Nós estamos olhando para a aparência. Não, amei a Jacó e aborreci Esaú. Pronto, acabou. É isto. Mas o Jacó é um mentiroso, um trapaceiro, cheio de coisas, não interessa, você sabe o que eu vou fazer com ele. Eu lembro do pastor Joaquim Gonçalves dizer: ele vai ter um encontro no Vale de Jaboca, eu vou encontrar ele lá, eu vou esperar ele lá.
Paulo chegou até a hora também de dizer: a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Boa. E quando Deus muda, mudou Jacó, Ele mudou até o nome. Quando Deus muda, Ele muda até o nome. Nem aquele nome não vai. Mudou até o nome. Agora é Israel. Redenção. Viu? Deus muda até o nome. Quando Deus tira tudo de uma pessoa, tudo que é mal dele, até o semblante dele é mudado. A Maria Madalena tinha um semblante orgulhoso e cheio de tanta coisa, mas quando ela olhou para o Senhor, ela foi mudada. Ela se tornou humilde. Vai lá ungir um dos filhos de Jessé. É o Saul, né? Saul, grandão, bonitão. É aquele lá, ó. Os homens, o povão olhou aquele lá, ó. É o Davizinho. É o Davizinho. Diante das ovelhas, sofredor. É ele. É ele. Pode ungir ele. Não é o Saul, não. O homem olha para a aparência, mas Deus está olhando para o coração. Para o nosso coração. Por isso que ele diz: aprendei de mim. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ama um coração cheio de amor. Então Jacó amava a primogenitura, mas Esaú não. O jovem rico era muito bom, já obedecia a Escritura, sou isso, sou aquilo, igual ele disse, ele já sabe. Mas rejeitou. Aí o profeta disse: sabe por quê? É porque ele não tinha semente. Eu preguei umas 2 escolas, a semente não muda. Foi muito maravilhoso. Então, a semente não muda. Então, o jovem rico não tinha semente, era bonzinho, mas não tinha semente. Mas o jovem Paulo tinha. Quando deparou com a coluna de fogo: quem és tu, Senhor? A semente brotou. Irmãos, a coisa é muito importante. Deus chama de grande. Deus chama de grande, que acha que é muito pequeno. Deus chama de grande. Então eu fico pensando, por isso que o profeta disse que naquele dia nós vamos ter muita surpresa. Muita surpresa. Você sabe por quê? Ele diz: porque você vai chegar lá e ver quem você pensava que ia estar lá e não vai estar. E aquele que você pensava que não ia estar, está. Então vai ser uma surpresa muito grande. E aquela irmãzinha lá, ela está lá. Aquela pobre lavadeira de roupa está lá, tão humilde. Aquele homem que trabalhava lá, saía para o seu trabalho com a sua comidinha, aquela humildade, está ele lá. Meu Deus! Então eu fico pensando agora, aí você vê a humildade do profeta. Humildade de todos os profetas, né? Teve que se tornar humilde, pequeno, através da humildade. Então isso é a coisa mais importante. Como nós já ouvimos uma frase dizer assim: Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita os chamados.
Você é chamado por Deus, Deus vai te capacitar. Deus vai nos capacitar. Ele não vai chamar já os capacitados, mas Ele vai te capacitar. Então eu fico pensando, meu Deus está interessado nas coisas pequenas. E o profeta diz, isso mostra que Ele está interessado nas coisas pequenas também. Nós pensamos que Ele não está interessado nas coisas pequenas, Ele está interessado em tudo que você fizer. Em tudo que você fizer, tudo que você deixar de fazer, Ele está interessado em tudo. Ele sabe de tudo, Ele está vendo tudo. Aí ele volta e diz, ele estava interessado na ressurreição daquele peixinho, tão pequeno, você já sabe a história. Então veio aquele vento ali, o Espírito Santo começou a nascer e veio descendo, aquele peixinho estava flutuando ali, por cima das águas. Aquele irmão tirou o peixinho do anzol, tão pequenininho, arrancou todos os fatos dele, e soltou, ele estava flutuando na água por uma meia hora. De repente, ele disse, veio aquele vento aquela voz, o Espírito Santo diz, fala com o peixinho. E ele falou a palavra, aquele peixinho nadou. Lá foi embora. Aí ele disse, ele está interessado nas pequenas coisas. O irmão que estava com ele ali, que é o irmão Banques, parece, ele diz assim, é eu que estou vendo isso ou estou sonhando? Será que isso é verdade ou estou sonhando? Será que esse peixinho nadou mesmo? Ora, ele tinha ido embora. É Deus está interessado em tudo. Se Ele está interessado em um peixinho, quanto mais em você, que é um filho de Deus, predestinado por Deus. Deus interessou por você antes da fundação do mundo, que escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E depois não importa onde você estava, às vezes aí no mundo ainda, mas Ele diz, mas você era predestinado. Ele mandou o seu filho a morrer lá na cruz do Calvário para te redimir, te trazer de volta e te colocar neste lugar tão maravilhoso, assentados em lugares celestiais. Ele interessou em você. Deus não te perde. Deus não vai perder. Não vai. Então posso fazer de tudo? Pode. Faz então, você vai pagar. A hora vai chegar. É isto. Então, irmãos, a coisa é muito importante. Pastor Benedito falou um pouco de boi. Eu sei de boi, mexi com boi 40 anos, até no dia de vir para o Mato Grosso. Então, e eu fico pensando, a humildade, pastor Jonas, do profeta, é muito importante a gente falar disso. Ele falando, eu fico pensando, como esse profeta, o que o profeta entendeu de boi, ser um profeta? E ele fala justamente de boi, de arado, eu não sei. Então, por que ele tinha que falar de boi de guia? Ele sabe, ele entende que é um boi de guia. Um pastor é um boi de guia. Ninguém sabe o que é um boi de guia. Talvez algum que pode saber. Mas um boi de guia que firma toda a fieira de boi, toda a fiada de boi. Então se vai amansar algum outros boi, coloca no meio ali, entre os últimos e a guia o primeiro, né? E ali a guia vai sustentar tudo. A guia que sustenta, ela que firma tudo, toda fiada de boi. Tem boi que chega na ponte e não quer passar. Eles dizem assim, chama ela no prego, que é o ferrão. Meu pai falava assim, chama ela no prego. Chamava a guia no prego, ela puxava toda a fiada. Boi passava em riba da ponte, tem que ser arrastado, mas passava. E o profeta disse que é o boi de guia, o pastor é o boi de guia. Então você vai guiando, você vai puxando,
Então quando a coisa começa a balançar, você é o boi de guia, você fica firme. Tem hora que na ladeira a coisa fica tão difícil que os do meio começam a ficar com moleza, começam a deitar. É boi da chaveia, chama boi de chaveia. É que ajuda a conduzir o carro, virar para lá, para cá, que eu sou os dois de trás, não dá conta. Mas a guia fica firmada. Tem hora que eles colocam o joelho no chão, fica com o joelho todo sovado na terra, firmando toda a fieira de boi. E você bate a vara em cima da canga e fala, vem. E eles chegam, bate até o nariz no chão também. Firma toda a fieira de boi. Então, irmãos, quando a tempestade chegar, então não precisa, o pastor é o boi de guia. Fica firme. Vai colocar o joelho no chão para firmar toda a igreja, toda a fieira de boi. Aleluia! Aí meu pai falava assim, segura a guia, chama a guia. E eles ficavam firmados que o boi do meio deitava, ficava mole. Tem boi mole. Deita no cambão, chama cambão. Na hora de puxar, subir na ladeira, ele deita. Aí meu pai falava assim, firma aí que eu vou. E é o ferrão no lombo, ó, tchuf, 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 tchuf. Até ele dar que bufada e levantava de novo. E continuava. Então quando der moleza, fica firme que Deus vai trabalhar. Ele vai dizer, pastor, fica firme, que eu vou executar esse caso, esse problema. Mas não deixa ir para trás, não, que o carro vai disparar. Deixa que eu vou executar. O diabo é apenas um chicote nas mãos de Deus. Fica, filho, fica brincando. Deus vai executar. Mas o boi de guia está firme com o joelho no chão. A tempestade vem, as lutas vêm, mas fique com o joelho no chão, coloca a boca na terra. O diabo vai executar. Ele é meu filho, Deus não vai perder. Ele é apenas um chicote nas mãos de Deus. Mas permaneça firme, pastor. Não deixe o carro disparar para trás, ô seu boi de guia. Uma frase assim, eu não quero ser como as ondas que levantam e se desfaz com os ventos, mas eu quero ser como as rochas que é apenas moldada. Aleluia! O vento bate, a tempestade, o temporal só faz moldar a rocha. Nós estamos sendo moldados. Você está sendo moldado. Deus está tirando a lasca daqui, outra da acolá, e te moldando cada dia. Para quê?
para que aquele manto sirva em você. Aleluia! Oh, Senhor! Não é mudar o manto, não. Você muda que o manto vai servir em você. Deus vai tirar essas lasquinhas, essas coisas que está segurando, e Ele vai encaixar completamente em você. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.